a terceiro, né? O ensejo ou oportunizar a terceiro que abra, que invada, que tenha o conhecimento indevido dessa proposta de concorrência, ok? Detenção de 3 meses a 1 ano. Aí aqui eu trago a observação para vocês, ó. De acordo com o artigo 22, parágrafo 1º da Lei 8666 de 93, Lei de Licitações e Contratos, a concorrência é uma das modalidades de licitação, onde os interessados habilitados na fase preliminar podem apresentar proposta para executar o objeto do edital, para a prestação de um serviço, para a construção de uma estrada, por exemplo, ok? Muito bem. Aí aqui vem as considerações, tá? Que para ficar no material de vocês, mas que nós já conversamos agora ainda há pouco, ó. A conduta em tela representa a violação, o conhecimento antecipado e indevido e não autorizado de proposta de concorrência. Vale mencionar que o Código Penal Militar é representado pelo Decreto-Lei 1001 de 69. Neste tempo, não havia legislação de licitação que cuidasse da matéria e, por isso, o legislador entendeu por bem proteger a administração militar, prevendo a conduta criminosa do artigo 327 do Código Penal Militar, ok? Pois bem, ocorre que na data de 21 de julho, de 93, foi publicada a Lei de Licitações e Contratos, a qual, em seu artigo 94, descreve a mesma conduta descrita no artigo 327 do Código Penal Militar. Diante disto, pode-se afirmar que estamos diante de um conflito aparente de norma. O que é conflito aparente? Só de aparência. Você imagina que tem um conflito de 2 normas, ou seja, você imagina que 2 normas podem ser aplicadas ao mesmo caso. Isso é um conflito aparente de normas. Por que aparente? Porque quando nós olhamos de perto, nós vemos o quê? Que essas 2 normas não podem ser aplicadas ao mesmo caso. Por quê? Porque diante do caso em tela aqui, a legislação do CPM vai prevalecer sobre a Lei de Licitações, né? Porém, como o direito penal militar é legislação especial, a Lei de Licitações não prevalece sobre ele. Ou seja, diante da conduta praticada contra a instituição militar, aplica-se a legislação castrense, aplica-se o CPM. Assim temos, olha que legal, conflito entre direito penal comum e Lei de Licitações. Prevalece a legislação especial, ou seja, prevalece 8666 de 93. Conflito entre direito penal militar e Lei de Licitações. Prevalece o direito penal militar. Aí olha que legal isso aqui, ó. Neste caso, não favorece a sucessão temporal das leis. Ou seja, neste caso, não vale a lei mais nova revogar a lei mais antiga ou prevalecer sobre ela, ok? Então, entre Lei de Licitações e Contratos e CPM, prevalece o CPM, não vigorando, não valendo a sucessão temporal das leis, ok? Porque se prevalecesse a sucessão temporal das leis, a Lei de 93, ela é mais recente que o nosso Decreto-Lei do CPM, que é de 69, tá? Então, prevalece o nosso CPM. As condutas são 2, galerinha, do 327. Devassar ou proporcionar a terceiro o ensejo, de devassar, de tomar conhecimento antecipado, indevido, criminoso, de proposta de concorrência para execução do objeto do edital. Então, olha só. Devassar implica em tomar conhecimento, sem autorização, descobrir, descortinar de modo indevido o conteúdo de uma proposta de concorrência, ou proporcionar a terceiro o desejo de abri-la. Aqui o servidor da instituição militar, ele vai facilitar, tá? Aqui
o servidor da instituição militar, ele facilita para que terceiro interessado tenha acesso às demais propostas apresentadas, né? E assim, claro, possa se beneficiar, possa alterar a sua proposta, né? Aí aqui, ó, eu trouxe uma observação bem legal, achei bem bacana isso aqui, ó. O tipo penal não exige que este terceiro aqui, tá? Que este terceiro tenha interesse na concorrência. Não exige que o terceiro tenha interesse na concorrência, mas essa é uma conclusão lógica, né? Para que o servidor da instituição militar ia proporcionar para que terceiro tomasse conhecimento da proposta de concorrência se este terceiro não tivesse o quê? Interesse, né? No objeto do contrato, do edital, não tivesse interesse em executar, né, o serviço objeto do edital, ok? Agora vamos compreender esse tipo penal, vamos fazer a classificação dele, tá? Pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Militar. Sujeito passivo é a administração militar. Também é um crime que não admite a modalidade culposa. Aqui também nós não vamos abrir espaço para culpa, tá? A conduta é defassar a proposta de concorrência ou, né, facilitar a outro, né, o ensejo de devassá-la. Busca-se, né, proteger com isso o sigilo das propostas de concorrência. E sobre o que recai a conduta do agente? Vai recair também sobre a proposta de concorrência. Momento consumativo e tentativa. Ou seja, este crime estará pronto, acabado e consumado, né, quando o funcionário público defassar, né, abrir, violar a proposta de concorrência, tiver conhecimento dela, ou quando facilitar para que terceiro venha defassá-la e tomar conhecimento desta proposta. Admite tentativa? Perfeitamente, a tentativa é perfeitamente admissível, ok? Vamos lá, então. Agora sim, o 328. Olha só. Obstáculo à asta pública, concorrência ou tomada de preço. As mesmas considerações que fizemos no 327, aplica-se aqui ao 328. Qual que é a diferença, professora? As modalidades de licitação, ok? A única diferença são as modalidades de licitações e a conduta, né? Que lá era defassar, né? Ou facilitar. Aqui é o impedimento, as condutas são 3. Impedir, perturbar ou fraudar, né? Então, impedir é não permitir que se realize. Então, ó, aqui é não permitir que se realize asta pública, concorrência ou tomada de preço. Perturbar é atrapalhar. E fraudar é produzir engano na realização dessas modalidades de licitação, tá? Então, olha só, o 328 é impedir, perturbar ou fraudar a realização de asta pública, concorrência ou tomada de preços de interesse da administração militar. Tá aqui a especialidade do nosso decreto-lei sobre a 8666, tá? Detenção de 6 meses a 2 anos. Uma detenção aí de 6 meses a 2 anos. Então aqui, pessoal, nós temos, ó, as mesmas considerações, tá? Falamos aqui da prevalência do direito penal militar, ó. A prevalência do direito penal militar em relação à lei de licitações em contratos. Ela é justificada pela especificidade da norma castrense em afirmar que sejam de interesse da administração militar. As condutas aqui, elas são 3, tá? As condutas aqui, elas são 3. Impedir, perturbar e fraudar. Impedir, pessoal, representa o quê? Não deixar acontecer.
perturbar, atrapalhar. Fraudar, enganar, ok? Ó, a asta pública representa o nosso leilão público, tá? De bens móveis apreendidos, né? Legalmente apreendidos ou penhorados. Já a concorrência é uma das modalidades de licitação onde os interessados se habilitam e apresentam propostas para a execução do objeto do edital. Já a tomada de preço é também uma modalidade de licitação onde os interessados, né, são devidamente cadastrados, que, uma vez atendidas as condições exigidas para o cadastramento, podem se cadastrar até o 3º dia anterior à data do recebimento das propostas, sempre observada as qualificações necessárias, ok? A classificação deste crime pode ser praticado por qualquer pessoa, é praticado contra a administração militar, porque vai diretamente contra o interesse dela. Admite somente modalidade culposa. As condutas são impedimento, perturbação ou fraude, a asta pública, a concorrência ou a tomada de preço, tá? O objeto jurídico, né? A legislação, ela visa tutelar o quê? A regularidade. Visa tutelar a moralidade dos atos da administração militar. E este crime recai sobre o que, professora? Este crime recai sobre o processo licitatório, minha gente. Sobre o processo licitatório da asta pública, da concorrência e da tomada de preço. Que momento este crime está consumado, pronto e acabado? Com o impedimento, com a perturbação ou com a fraude ao procedimento licitatório. E a tentativa, claro, galerinha, ela é perfeitamente admissível. A tentativa, ela é perfeitamente admissível, ok? Vamos lá, então. Próximo criminho, esse é o nosso último crime aqui, tá? O último criminho deste bloco, ok? É o último criminho deste bloco. Exercício funcional ilegal, ok? Exercício funcional ilegal. Entrar no exercício de posto ou função militar, ou de cargo, ou função em repartição militar, antes de satisfeitas as exigências legais. Esse antes de satisfeitas as exigências legais, galerinha, é o exercício funcional antecipado. Exercício funcional ilegalmente antecipado. É isso mesmo. Então, quando fala em exercício funcional ilegal, nós temos ele em duas vertentes. Primeiro, eu tenho o exercício funcional ilegalmente antecipado. O que é esse exercício funcional ilegalmente antecipado? É quando o agente passou em um concurso público, né? Mas ele precisa preencher ainda alguns requisitos, né? Ele precisa ainda apresentar alguns exames médicos, ele precisa ainda, por exemplo, tomar posse para entrar em exercício. Antes mesmo da posse, né? Ele já entra em exercício. Ou tomou posse, mas sem que ficou faltando alguma documentação, alguma situação, né? Que ele precisa regularizar para entrar em exercício. Antes disso, ele já entra em exercício. Então, é o exercício ilegalmente antecipado, antes de preenchidos todos os requisitos legais. E nós temos também outro exercício ilegal, que é o exercício ilegal prolongado. Ou seja, quando o agente, né, ele deveria parar de exercer a sua função aqui, ó, mas ele prolonga. Ou seja, ele estava exercendo a sua função e aqui
Com licença, meus amigos, minhas amigas. Inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir às nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.